Pessoal, começando aqui agora mais um episódio do Davoscast, o podcast que fala sobre os bastidores do ecossistema da contabilidade, o que está por trás das empresas. E hoje aqui comigo eu tenho dois amigos, dois parceiros, dois comandantes, Davi e Edilberto, sócios da Palio Contabilidade. E antes da gente falar um pouco mais sobre a Palio Contabilidade, né, vamos trazer aqui para o nosso telespectador um pouco mais do pessoal, do Davi, do Edilberto, né? Vamos ter uma conversa aqui bem leve, descontraída, que é para a gente valorizar esse nosso tempo e quem está assistindo a gente gostar do que está ouvindo e vendo também, Que beleza? bom. E aí, quem de vocês dois vai começar se apresentando? Pode começar, Edberto. Primeiro mais velho, né? Primeiro os mais velhos. Prazer estar aqui com você, né? Como eu disse, você é uma das pessoas de empreendedorismo que eu mais me engrandeço, né? De ter conhecido, de ter me aproximado, né? Você é uma pessoa de essência verdadeira. E é bom a gente estar com essas pessoas, né? Eu sou Edilberto, sou contador, exerço minha profissão desde 2009, né? Me formei em 2008 e 2009, já em janeiro, já iniciando já com o escritório, né? E lá tive a Êxito Contabilidade, onde encerrou-se e nasceu a Palio Contabilidade, que a gente vai falar posteriormente, né? Sou casado com a Luana Maura, que é analista do Sebrae, né, no Regional de Itapipoca. Tenho dois filhos, o Matheus, o Isaac. Sou consagrado da comunidade católica Rainha da Paz, onde eu prezo muito, né, por ter tido essa experiência com Jesus Cristo na comunidade católica Rainha da Paz, e que mudou minha vida, mas a gente fala em outro momento, Sim. né? E hoje tem uma sociedade com o Davi, na Palio Contabilidade, onde a gente criou uma contabilidade diferenciada, construtiva e humanizada, né? E feliz de estar aqui com você. E sucesso no Davoscast, nasci na Davos, e que tudo que você faz vira ouro. Amém, eu recebo, viu, tudo isso daí. E aí, Recebi. Davi? Bom, vamos lá. Pessoal, eu sou o Davi Inácio, né? Sou contador. Primeiro também lhe agradecer pelo convite. É muito bom sempre bater um papo com você. Hoje a gente está aqui numa mesa em formato de podcast, mas quantas vezes a gente não já bateu esse várias papo, vezes, né? várias É vezes. sempre engrandecedor conversar com você, né? Falando aqui como as palavras do Edilberto. A gente sempre fala muito que é necessário um ambiente de um ecossistema de empreendedorismo onde a gente está, né? E você sempre é uma pessoa que está empreendendo, está pensando, está indo atrás de inovar. E é muito bacana compartilhar com você em alguns momentos, né? Esse seu lado empreendedor, né? Então vamos lá, né? Quem é o Davi, né? Eu sou Davi Inácio, tenho 38 anos. Eu digo que eu sou igual os carros de locadora, né? Sou novo no tempo, mas com a quilometragem já bem rodado, né? Tenho 38 anos, sou casado com a Ana Carolina, com a Carol, que é enfermeira na Santa Casa, coordenadora da enfermagem da neurologia. Sou pai do Bento, da Laura e da Maria Clara, né? Eu me formei aqui na UVA, né? Formei na UVA em 2014 e desde então coloquei o escritório, trabalhei em setor público também, rodei pelo setor público, setor privado. E por onde a gente se conheceu? Depois a gente se conheceu, né, na parte da Davos, quando eu ainda estava fazendo parte do setor público, já há um bom tempo aqui em Sobral, em algumas cidades, né, na região. Tive o prazer de ser estagiário do Edilberto, né, por isso que aqui a gente começa pelos mais velhos, né, sempre mantendo a hierarquia, né, fui estagiário do Edilberto e assim, sou um cara muito caseiro, sou um cara de gostar de falar, né, a minha família é conhecida como gostar de falar e eu mais ainda gosto muito de conversar. A minha avó tinha um ditado que dizia assim: ninguém sabe o que é que o calado quer. E eu acho que por esse ditado eu comecei a falar muito, que é exatamente para ouvir do que é que as pessoas têm a me falar, para eu poder aprender com o que eu estou ouvindo e também contribuir para me mostrar, dizer o que é que eu quero, né? Como que você pode contribuir também? E isso, como eu posso contribuir também. Então, basicamente, esse sou eu. Sou um cara caseiro, gosto de tudo que eu faço, o que eu não gosto eu também não faço. Gosta de relíquias, né? Gosto de coisa antiga, gosto de restaurar, gosto muito de coisa antiga. Eu acho muito importante a história, né? Então, quando eu olho para uma peça antiga que está ali quebrada, eu entendo que ali por trás tem uma história, teve alguém que um dia comprou, que foi lá, que fez parte da vida de alguém. E eu gosto de trazer isso para o meu dia a dia, para a minha realidade. Eu restauro essa peça, trago para minha casa, né? E gosto muito dessa interação mesmo, da história do antigo com o novo. Mas você pensa em montar um pequeno museu e tudo mais? Rapaz, eu já pensei e tenho ainda, tá assim,
como uma forma de um projeto futuro de ter um espaço, né, onde a gente possa ter essas peças, restaurar essas peças e ali trabalhar um ponto de venda, de restauração, né? Inclusive tive algumas conversas recentes com algumas pessoas para poder fazer isso, mas assim, Dalton, é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, é a questão do empreendedorismo, né? Aham, Eu aprendi no empreendedorismo que não basta você gostar do produto. aham. Eu tenho que saber se eu tenho público para isso, Boa. né? Porque essa parte de peças de restauração, ela é muito específica e tem um público muito pequeno, né? Tá. Tem muita gente que valoriza, por isso assim que você vê como modelo de negócio, quem tem peças antigas restauradas é muito caro, Sim. porque são peças exclusivas, né? São peças difíceis de encontrar no mercado, não tem outras iguais, dá trabalho e é caro para restaurar, porque ela envolve muita mão de obra. Então, a gente estuda, analisa assim, se eu tenho mercado para isso, né? Então, eu já pensei, penso, né, como um projeto para colocar, e se Deus quiser, pode ser que dê certo. Vai que esse hobby da ROI, né? É, Vai que dá. vai que dá né? certo. Mas vamos lá, pessoal. E como foi que nasceu essa amizade de vocês? Você já disse que iniciou como um estagiário do Edilberto, mas a amizade de vocês partiu dali ou vocês já se conheceram antes? Eu estudei com Ezequias Inácio, né, que é primo dele, e eu, ao visitar o Ezequias, acabei conhecendo o Davi, né? E aí ele, quando eu abri o escritório, né, ele era estagiário do Sebrae e ele disse que sempre tinha um desejo de realmente trabalhar em escritório e pediu a oportunidade, né? Ele passou uns tempos aí, Quanto tempo, Edilberto? uns 6 meses trabalhando de graça. Depois eu contar essa história direito aí. Eu disse, rapaz, eu não tenho condição de te pagar, não. Aí ele disse, não, mas eu quero aprender, né? Isso lá na Êxito Contabilidade, Êxito na Floriano Contabilidade. Peixoto, ali. 2008. 2008. 421. E essa amizade de 2008, né, que foi 2009 que eu abri o escritório, ele já foi para lá, né? E aí depois ele disse, cara, mas eu tô com vergonha, eu quero te pagar alguma coisa, mas não tô conseguindo. Cara, não tem problema, eu faço o meu salário. Massa. E ele começou a trazer alguns clientes, eu dava um percentual para ele e ele tava se pagando, né? E aí nasceu essa amizade, né? E ele vai contar depois que rodou muito, como ele já disse, mas foi culpa minha, né? Uhum. Porque ele não queria nem ter saído, ele queria já ter iniciado A exercer a a, contabilidade comercial? a nossa sociedade, Ah, né? legal. Mas eu era fechado para isso, né? Eu acho que no mundo contábil, de maneira geral, os contadores são fechados para parcerias, para Sociedade. sociedades, né? Às vezes tem muito familiares, né? E nós somos irmãos mais do coração, mas a gente não somos familiares, né? E aí eu era fechado a isso, né? E a gente vê muitos advogados fazendo isso, outras profissões, né? Mas na contabilidade não. E aí, com o tempo, com o amadurecimento, eu resolvi me abrir a essa Possibilidade? possibilidade, né? Legal. Também, ao mesmo tempo, eu me lembrei das palavras que eu disse para a mãe dele, né? A mãe dele, Dona Glória, um abraço para você. Ela veio me agradecer o estágio, né? Obrigado pelo seu filho, por você ter dado a oportunidade ao meu filho. Eu disse, Dona Glória, é o seguinte, o futuro dele, eu tenho certeza que vai ser brilhante. O meu eu não sei, né? E como eu tenho certeza do futuro dele é brilhante, por que não unir a esse Útil, Juntar- agradável. agradável, com né? certeza. Vai ser uma glória esse futuro, né? Igual o nome dela, né? Então, foi aí que eu fui buscar esse futuro brilhante, né? E realmente tem sido brilhante, né? Conviver com ele, trocar ideias, que a gente nunca deixou de trocar ideias, né? Boa. E foi uma sociedade formalizada, né? Porque ela, ao longo do caminho, ela já existia, Foi vamos sendo dizer assim. construída, foi sendo Foi sendo construída, né? construída. Essa é a sua versão, né? É. E qual a tua, Davi? Rapaz, é assim, né? Assim, quando a gente vai fazer um processo seletivo, né? Obviamente você quer escolher o melhor, Sim. né? E quem conhece o Edilberto, e aqui não é rasgação de seda, porque eu já disse várias vezes isso a ele, e digo publicamente para todo mundo, quem tem raiva e que não gosta do Edilberto deve ter sarampo na alma, né? Porque assim, é uma pessoa muito boa, um cara muito muito humano, né? Muito dedicado a tudo que faz, um excelente profissional. E eu, quando
estava na faculdade, eu sempre queria, eu disse, não, eu quero o escritório de contabilidade. Sempre foi o meu foco, foi o escritório de contabilidade. Trabalhar na área comercial. Na área comercial, eu queria escritório de contabilidade, né? Contabilidade comercial. Isso. E aí, quando o Edilberto se formou, que colocou o escritório, eu vi ali uma oportunidade, não só de aprender, mas de conviver com uma pessoa como ele, que tem valores e princípios, né? Porque não adiantava eu ir trabalhar em qualquer canto para aprender errado. Sim. Né? Então, eu busquei estágio lá no Edilberto, como ele falou, fui trabalhar de graça, e ali eu quis, mas eu vou fazer sociedade com o Edilberto. Massa. Fui estrategista, né? E aí ele disse, não tenho como te pagar, você tem problema não, eu trago os clientes, E a gente vai a gente divide, você fica com um percentual maior e eu vou me pagando. Até que foi dando certo, né? Chegou um determinado ponto que eu saí, né? De fato saí, fui para outros cantos, né? Trabalhei no RH da Santa Casa, saí de lá para ir trabalhar no RH da Santa Casa. Era uma deficiência que eu sentia que eu tinha, que era folha de pagamento, então eu precisava me especializar um pouco mais. Se desafiar, né? Me desafiar. Então, assim, passei um tempo. Mas o mais importante depois que eu saí de lá, a gente foi cada vez mais tendo mais afinidade. Então, eu falava com o Edilberto praticamente todo dia. Né? A gente ligava, Edilberto, a situação tal, né? Eu sempre ligava para perguntar, quem me conhece sabe também, eu tenho muitos colegas contadores que eu ligo mesmo e pergunto quando eu não sei, não tenho vergonha nenhuma de perguntar. E aí nesse negócio de ligar, perguntar, acabou, por exemplo, o Edilberto viajava, eu ia para lá, tomava conta lá do escritório enquanto ele se ausentava, eu quando viajava pedia para ele, né, dar aquela atenção para os clientes que eu já tinha, porque quando eu me formei, eu tinha um escritório não fisicamente, mas eu estava no setor privado e tinha meus clientes como pessoa na área comercial. Sim. E aí, assim, os clientes do Edilberto me conheciam, meus clientes conheciam ele. E quando foi em 2022 que a gente, né, assim, querendo ou não, o movimento da pandemia trouxeram muitos desafios. Sim. E a gente conversando, os desafios que o Edilberto passava, eu também, até que a gente chegou a um entendimento, né? Eu esperei aí só 13 anos, né, para formalizar essa sociedade. Essa construção foi longa. Foi longa, né? Eu esperei só 13 anos para a gente fazer essa sociedade, né? Mas, graças a Deus, muito bem maturada, muito bem pensada, Sim. né? E aí, quando foi em 2022, a gente resolveu realmente montar a sociedade numa ligação. O Edilberto me ligou um fim de tarde, eu estava saindo do escritório onde eu tinha lá o meu ponto, que meu escritório funcionava dentro de um escritório de advocacia, assim, era uma sala que eu tinha, e era o escritório, não tinha ninguém trabalhando comigo. E aí eu saí de lá, o Edilberto ligou, a gente conversando, até que a gente, naquele bate-papo, o Edilberto com uma dor, eu com uma dor, pós-pandemia, aquele cenário desafiador para todo mundo, né? Principalmente para a gente que efetivamente trabalha com prestação de serviço PJ. Sim. E a gente decidiu, cara, vamos botar o projeto para frente. Vamos montar um escritório. E aí pronto, dali a gente foi rapidamente, a gente olhou ponto e tal e foi, entendeu? Sabe o que eu vejo que é massa dessa conexão de vocês? É a esperança que vocês trazem para não só para o time de vocês, o time interno, porque eu acredito que todos eles conheçam essa história, mas também para os outros contadores que estão iniciando agora. Porque, assim, qual que é o plano de carreira de um funcionário? Eu ouvi essa expressão, eu já até falei isso aqui, né, Lidomar? Mas eu vou repetir. Quem disse essa expressão foi o Fred Pinho. Você, quando entra na empresa como funcionário, você é empregado. Depois você se torna colaborador. Depois, não, você é empregado. Depois, quando você aprende as funções, você passa a se tornar um funcionário. Quando você entrega mais do que as suas funções, você se torna um colaborador. Quando você aprende, quando você ensina outras pessoas, você lidera. E só daí você tem a possibilidade de se tornar um acionista, ser sócio. Só que no caso do Davi aqui, ele entrou antes, né? Antes de ser empregado, ele foi um estagiário. Foi. Né? E aí ele já meio que pulou. Pulei as etapas. Foi, eu acho que nem pulou, foi tudo junto, né? Foi tudo junto. E aí nasceu a Pallium, né? E aí eu quero entender agora com vocês por que Pallium. Né? Você já falou aqui para mim, na primeira vez que eu visitei lá o novo escritório, e tem um significado muito, muito bonito, né? Realmente sagrado, né? E essa conexão, essa ligação que vocês trazem não só para o time interno de vocês, mas para com os clientes e para os parceiros, é algo muito verdadeiro, né? E conecta muito bem. Mas como foi que surgiu a Pallium? Você iniciou ali, 2022, uma ligação, fim de tarde, e aí?
Pronto. Eu vou deixar assim para o Edilberto explicar o significado do nome, Tá. porque foi ele que criou, né? Tá. Mas só dar uma introdução, Dalton, que para você ver, desde 2008, quando eu decidi ser estagiário do Edilberto, e justamente pelos valores, os princípios e tudo mais, o nascimento da Palio, desde a constituição do nome, ele é repleto de sinais. Quem nos conhece, quem conhece principalmente o Edilberto, sabe da identificação que a gente tem, inclusive trazendo realmente pelo lado religioso, Sim. né? Nós somos católicos, né? Reafirmamos sempre essa nossa posição, porque dali, do livro maior, que é a Bíblia, né? A gente tira todos os passos e ensinamentos e, por ter feito isso, essa autoafirmação nossa, entregar assim, na mão de Deus a nossa decisão, pronto, a gente não precisou fazer mais nada. Tudo foi ele que foi fazendo da forma mais carinhosa possível com a gente, né? E ele foi criando. Vocês só colocavam os pés e ele foi Nós íamos colocando o chão. colocando os pés e ele foi colocando o chão. É E isso aí aí. ele deu essa luz para o Edilberto criar o significado do nome. E a partir do nome, inclusive acho que o Edilberto pode complementar depois, assim, as cores, tem tudo assim. Significado, né? Só um detalhe. Eu falo É como muito, se fosse eu falo é muito. uma alegoria, né? Eu falo mas- muito, mas o Edilberto vai explicar isso mais, porque eu vou tendo assim, ó. Você fica à vontade, a gente Quando tem o 5 Edilberto- horas aqui. Então, pronto. Viu? Quando eu, né, passei a conviver mais com o Edilberto já do Rainha da Paz, consagrado, tudo. E ele falava para mim, dizia assim, rapaz, eu tive em oração e Deus me falou isso, e Deus me falou aquilo. E eu, sem aquela espiritualidade toda, eu chegava para ele assim, macho, eu vou te dizer, eu rezo, mas eu não escuto nada que Deus diz. Ou eu sou surdo, ou ele não falou comigo ainda, né? Mas essa convivência com ele, por isso que eu falo da questão dos princípios, me ajudou muito também na minha espiritualidade. Aí hoje eu entendo como Deus fala, né? Porque eu preciso entender, eu preciso estar preparado. E a Pallium me ajudou muito a isso. E esse nome, a forma como a gente trabalha, a gente quer passar isso também para os outros. Legal. Então, vou parar de falar. Fala aí, Beto. Diz aí como foi a criação dessa. Em 2022, né, eu senti a necessidade ali da pandemia eu acho que qualquer negócio tinha que se reinventar, porque senão Sim. ele passava até por uma extinção, como muitos negócios foram extintos, né? E aí eu liguei pro Davi e disse, vamos criar uma marca, mas eu quero fazer tudo direitinho, com planejado, também em oração, né, como ele mencionou. E foi aí que Deus foi inspirando a gente, né? A gente pensou no nome Palio, né, que significa manto, né? Um manto de Nossa Senhora, um manto de Jesus Cristo, dos cavaleiros medievais, o manto dos bispos, né? E para nós, como empresa, é um manto de segurança, um manto de acolhimento, um manto de sigilo fiscal, um manto de esperança, né? Então, a Palio significa isso, né? E quando eu rezava, antes desse mensagem de 2022, eu pedi a Deus que fizesse algo novo na minha vida profissional, né? E eu vejo a Palio fruto dessa oração, né? Que aí eu me deparei com um livro, né? Um livro que fala Sou Nós, o nome do livro, né? E foi aí que eu me abri para ser sócio, abrir, ter parcerias, quando eu descobri que a essência do ser humano, ele não está no indivíduo, Está no coletivo. está no coletivo, né? Porque quando Deus criou tudo, ele disse faça-se. Mas quando ele foi criar o homem, ele olhou para si mesmo e disse façamos a nossa imagem e semelhança, né? E o homem é a imagem desse Deus que nós acreditamos, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então o homem ele só consegue ser imagem de Deus, na sua propriamente dito, quando ele é nós. Quando eu sou um com minha esposa, quando eu sou um com meu sócio, quando eu sou um com o meu cliente, né? Então isso faz com que a graça de Deus esteja sobre nós. E isso acaba gerando conexão também, né? Porque o cliente, quando ele procura vocês, vocês não querem passar. Primeiro, vocês não querem passar a imagem de só um gerador de imposto, Sim, né? Vocês se preocupam. A gente, como parceiro, a gente tem bastante troca e tudo mais, e eu consigo ver e perceber e sentir essa preocupação verdadeira que vocês têm com o cliente de dizer, poxa, eu não tô aqui só para te entregar os impostos, a folha de pagamento, não, eu quero ser o teu ecossistema de soluções, né? Isso é muito bonito, né? E eu tenho aqui um agradecimento muito verdadeiro a vocês, porque a gente
a gente ali por volta de 2022 também, Gilberto, o Davi foi quem mais nos acompanhou nessa jornada, né? A gente estava passando por um momento muito delicado dentro da Davos, né? Porque a gente não estava entendendo o nosso lado financeiro. Aí eu fui, procurei a Lucrativa, aí o Thales, ele já disse assim, Dalton, antes da gente iniciar a estratégia, vai lá no Davi, para entender o lado financeiro. E aí a gente foi, fez um acompanhamento lá com o Davi, aí o Davi, além do financeiro, teu problema também é estratégico. E aí a gente partiu para ir para a Lucrativa e estamos lá desde então. Então, assim, você sabe também da minha gratidão que eu tenho por você, por vocês, né? Porque foi algo que realmente fez e fez total sentido naquele momento. E se nós estamos desenvolvendo, crescendo devagarinho, foi esse insight, essa abertura da mente, da mesma forma que o Edilberto também teve, né? Então vocês contribuíram e contribuem muito na nossa vida, né? E assim, bacana, pessoal, o Davi, ele veio da contabilidade pública, né? E a contabilidade pública, eu acredito, Edilberto, que seja ainda mais burocrática do que a contabilidade comercial, porque não tem ali não sei se eu não sei se o que eu vou falar aqui é errado, mas é como se não tivesse um patrão, porque o patrão na contabilidade pública é o povo, né? Não, na verdade, assim, Dalton, vamos lá. Quando a gente fala da contabilidade pública, né, e quando fala da contabilidade privada, realmente são mundos completamente diferentes. Mas o que muita gente às vezes pensa do público é que é mais, vamos dizer assim, mais displicente. Certo. Mas pelo contrário, o público e o privado existe uma diferença muito grande. Por exemplo, no público, eu só faço o que a lei me permite. Certo, perfeito. No privado, eu vou fazer tudo até a lei me proibir. Certo. Então, eu tenho um mundo de oportunidades no privado que no público eu não tenho porque é enrijecido. É rígido ali, eu não tenho o que fazer. Certo. Vou dar um exemplo. Quando, para eu trabalhar com a contabilidade pública, eu preciso aprovar uma lei no ano anterior na Câmara, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. E essa lei vai falar sobre toda a execução orçamentária do ano seguinte. Ou seja, eu tenho uma organização que muitas vezes, numa grande empresa no privado, eu não tenho, que é o quê? Um orçamento. Orçamento. Eu tenho um orçamento. Como uma é que eu tenho? previsibilidade Eu ali tenho de uma custo. previsibilidade, Perfeito. eu tenho centros de custo, eu tenho que prestar conta desse dinheiro público que entra aos tribunais, eu tenho que prestar conta desse dinheiro nos convênios, nos ministérios, eu tenho que prestar conta desse dinheiro com a sociedade, com a Câmara e na empresa privada. Cadê o Conselho Fiscal? Perfeito. Perfeito. Quem é que olha essa conta? Cadê o orçamento? Então eu puxei muita coisa do público para o privado. Com toda certeza. Entendeu? Do mesmo jeito que eu olhei para o privado, quando eu olho, por exemplo, a eficiência da gestão, um painel com dashboard, um painel com informações que no privado não tem. Aí é diferente. Então, assim, você juntando esses dois mundos, entendendo as potencialidades, De os cada pontos um, fortes né? e fracos de cada um, você vai fazendo uma junção que, por exemplo, no setor público, hoje, dificilmente, às vezes, por exemplo, no estado do Ceará, quando o Cid foi governador, ele implantou um projeto chamado MAPA, Certo. onde ele se reunia com todos os secretários e ele fazia ali uma reunião, ele tinha todas as informações de secretarias e tudo mais. Será que essas prefeituras têm? O gestor ele tem na mão dele toda a execução orçamentária, um sistema onde ele vai olhar com gráfico, com dashboard, do que é que está liquidado, empenhado e pago, como é que está as prestações de conta de convênio. A inadimplência dele. Como é que está a inadimplência? Por exemplo, eu estava olhando agora há poucos dias, por curiosidade, Sim. eu gosto muito de número, mas eu estava olhando, por exemplo, a arrecadação do ICMS no município de Sobral, como é que ela está em relação ao ano anterior? Como é que está a arrecadação do ISS em relação ao ano anterior? Porque isso é um termômetro da minha economia. Se eu estou arrecadando menos, eu como gestor público, eu tenho que me preocupar. Perfeito. Né? Perfeito. E, por outro lado, o gestor, a parte do privado, que é onde está gerando o imposto para o setor público, ele tem que estar preocupado com o mercado que ele está atuando. O que é que a prefeitura, o que é que o setor público está fazendo para incentivar o empreendedorismo? Perfeito. Então, veja, são dois mundos que vão se casando. Se Cada um complementam, se né? complementa, cada um com a sua complexidade. Né? Mas, por exemplo, tirando o que tem de bom no outro, a gente consegue ter um ecossistema, um ambiente bacana. A prefeitura, o setor público, entendendo qual é o papel dele dentro do empreendedorismo. E o empreendedorismo,
sabendo cobrar de forma correta o que o setor público tem que fazer para pavimentar essa estrada empreendedora. Aí essa virada de chave aconteceu em qual momento? Porque assim, eu acredito que sair do ambiente público, né, Gilberto, e ir para o ambiente comercial, o ambiente privado, é um grande desafio. É, Dalton, assim, para mim não foi, eu vou lhe dizer por quê. E aí, assim, sem falsa modéstia, eu sempre Tranquilo. tive a visão de que o meu futuro era no setor privado. Legal. Agora, as oportunidades que me apareciam no momento era do setor público. Então, eu agarrei as oportunidades que eu tinha, nunca deixei de fazer a contabilidade privada, sempre tive ali a contabilidade privada como uma segunda renda, né? E chegou um momento em 2019 que eu, sabe assim, eu disse, cara, não, tá bom já. O setor público para mim já deu, né? E aí você partiu 100%. Aí, por incrível que pareça, foi outra. É como eu digo assim, ó, tem muita coisa quando a gente escuta Deus, né? É. Eu trabalhava num determinado canto aqui em Sobral e nesse dia eu estava assim no setor público, né? E nesse dia eu estava assim muito angustiado. Sabe aquela coisa de que você quer fazer, mas você não consegue? Aí eu tinha que entender que, Alice, o problema não era o setor, era porque era eu. A minha velocidade estava diferente do setor. Eu queria resolver, mas aí eu tinha que ter licitação, eu tinha que ter uma série de processos que não andava. Então, em 2019 eu estava nesse processo e aí eu pedi lá ao meu chefe imediato, assim, rapaz, eu posso sair aqui meia horinha, rapidinho, já eu volto. Aí, não, pode. Aí eu fui até a igreja de São Francisco. Chegando lá, eu fiz uma oração, pedi a Deus para me ajudar e tal. Assim, fiz aquele meu momento de oração, né? E voltei. Isso eram umas 5 horas da tarde. Aí quando eu voltei, esse meu chefe disse, cara, eu tô precisando, queria conversar contigo, vai lá na minha sala. Aí eu fui. Quando eu entrei lá, e aí ele disse assim, Davi, cara, tá acontecendo uma situação assim, assim, assim e tal. Aí eu disse: "Não precisa você dizer mais nada. Eu já entendi. Tá na hora de eu sair. Tá na hora de eu sair". Pronto, aí ali eu saí, né, por infortúnio, saí em dezembro de 2019, quando foi em março começou a pandemia. Então esse foi o grande desafio, né, porque eu me preparei, eu abri mão da maior fonte de renda que eu tinha, né, e passei a ganhar em março 70, assim, perdi 70% do que eu tinha, né, passei a viver com 30%. Mas aí, assim, É um choque, né? quem é empreendedor que está me ouvindo sabe disso. É. Eu ouvi uma vez, né? Perdão, eu estou falando muito, mas perdão, é porque Fique eu em vou, eu paz. vou lembrando. Eu vou te lembrar sempre também que a gente tem 5 horas Mas aqui olha, com. eu aprendi uma vez, Dalton, eu achei muito interessante. Eu era noivo ainda e eu fui na casa de um amigo da minha mãe em Fortaleza e eu conversando com ele, ele disse, aí a gente conversando, ele disse: olha, Davi, uma coisa que você vai ter que ensinar muito para os seus filhos é tomar decisões. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e hoje eu vejo como é importante, né? A gente que é empreendedor, que é pai, que, enfim, multitarefas, você tem que saber tomar decisão. Senão você fica protelando, aí o que é que acontece? Alguém toma decisão por você. E você vai por um caminho que você não escolheu, É né? isso aí. Então você tem que tomar decisão. Então, naquele momento eu decidi sair, né? Não foi assim, por conta da pandemia, como foi para mim, foi para muita gente, né? Mas não foi assim, não foi tão ruim, porque eu já tinha isso na mente. Eu sabia onde era que eu queria chegar, né? Legal. Eu sabia que eu queria ir para a contabilidade privada. Legal. Gilberto, em algum momento, assim, antes de iniciar a Palio, né? Você já tinha visto o Davi como sócio do negócio? E, em algum momento passou Nessa- pela tua cabeça essa situação? Não, ele para mim era uma inspiração, né? Como pessoa, como ser humano, como profissional, né? E toda essa vivência, né, que ele teve, isso também me ajudou, né, no longo da caminhada. E hoje a Palio é uma contabilidade mais consultiva, também por essa rodagem, É uma consultabilidade. é, Eu ouvi essa expressão, achei tão interessante, Interessante. rapaz. por toda essa rodagem dele no público e também a bagagem que ele tem, com ele era estagiário do Sebrae, né? Passou pela implementação do MEI, né? Então ele ele tem uma bagagem muito bacana numa visão 360 do empreendedorismo, que isso ajudou na construção da Palio. Acelerou muito, Sim. né? Acelerou muito. Mas não passava pela minha cabeça por fechamento mesmo, né? Até como eu falei, do livro que me abriu, né? E eu vi também que eu tinha uma necessidade, né, de ter alguém para me ajudar a impulsionar minha carreira. Por Certo. quê?
Porque eu estava muito atolado no operacional, né? No início a gente achava que a gente queria algo inovador, mas na realidade a gente estava resgatando a figura do contador, né? Quando eu já mencionei algumas conversas informais com você, nos anos 80, 90, o guru, né? Vamos dizer, o primeiro coach dos empresários era o contador, né? Era quem eles perguntavam, Sim, tiravam perguntava, dúvida. tirava Era o psicólogo, né? tudo. Quando eu percebi que alguns clientes meus estavam perguntando coisas de finanças ao marketing deles, Que não tem nada a que ver, não né? tem nada a ver, né? O marketing é o marketing, né? A finanças é para ser com a contabilidade, né? Ou com o consultor financeiro. Então eu vi que a contabilidade estava perdendo sua essência, né? Uhum. E que a contabilidade ela precisava resgatar isso, né? E eu não conseguiria fazer isso só. Como é que eu ia fazer isso atolado no operacional? É. E aí, onde foi que você viu? Ah, o Davi, ele me complementa nisso daqui. Eu sou muito operacional, ele já é mais conversador, vai partir para o comercial. Como... Primeiro, ele tem muita iniciativa, Boa. né? E ele é inquieto, ele bota os projetos para frente, né? Quando eu disse para ele que a gente ia montar, ele já estava atrás de fechar o ponto, de fechar o local, já. Então a cabeça dele não para não. Eu sabia que ele ia me ajudar nisso, né? Então eu precisaria de algo disso, né? Então eh, foi a necessidade, a inspiração divina, né? E também que eu visitei um advogado que eu, ao entrar no escritório dele, eu percebi, cara, esse cara não é só um advogado, esse cara é um empresário. E eu quero isso para minha vida. Não Nossa. quero ser apenas um contador, mas um empresário contábil, né? Não que eu vou deixar você ser contador, pelo contrário. Nós criamos essa contabilidade consultiva e humanizada justamente para eu ter uma equipe de suporte no operacional e eu e Davi o contato com o cliente para resgatar, sermos os gurus das empresas, né? Ah, se vocês não souberem como resolver, vocês vão atrás de Sim, quem saiba, isso que é né? importante o nosso ecossistema, É, né? é isso aí. Algum cliente está precisando de certificado, a gente vai ligar para Davos, né? É, De assinar, nós somos o sim, departamento de certificação digital de vocês, isso, né? e de assinar documentos com assina Davos. Então a gente tem um ecossistema empresarial que nós indicamos, né? Legal. E justamente essa indicação é, primeiro, pela qualidade, né? E pela confiança e pelo diferencial que nós vemos no lado humano de cada parceiro. Vocês criaram, vocês desenvolveram um método. Mas antes disso, Davi, eu tava com uma coisa aqui na cabeça que era algo que ia conectar, que ia fazer muito sentido com tudo aqui que a gente estava falando. Mas vamos entrar nisso daí, se eu lembrar, a gente vai, Toca. né? Vocês têm o método Palio que vocês desenvolveram, né? E aí, eu queria entender o que é esse método Palio na prática. Como que como ele foi construído, como que ele foi arquitetado, né? E como que o empresário ele pode colocar isso no dia a dia dele. Não, então assim, vamos lá. Uma coisa que o Edilberto falou, né, que a gente se complementa muito, essa questão de, eu tô atolado lá no meu serviço. Primeiro de tudo, é a gente entender o modelo de negócio, certo? Então, o escritório de contabilidade, antes de um escritório de contabilidade, ele é uma empresa Sim. que precisa pensar em todos os departamentos. Hoje, um grande desafio da contabilidade, para a gente que é contador, e assim, é um desafio nosso todo dia, meu, do Edilberto, todo dia, eu acredito que todo contador que estiver ouvindo a gente também tem esse desafio, é em que momento eu deixo de ser contador para ser gestor. Certo. Porque o dia a dia de um escritório de contabilidade, ele é muito sufocante no sentido de demandas. Chega muita demanda, é muita coisa, é muita demanda. Então, se eu não entender, Dalton, o meu modelo de negócio, eu não vou conseguir gerar valor para o meu cliente. Vou lhe explicar como. Vamos lá. O que é que normalmente a gente vê de escritório de contabilidade? E aí, assim, eu quero dizer isso e reforçar que eu não estou aqui fazendo uma crítica aos meus colegas, mas é uma visão de mercado e é uma visão como empresário contábil. Grande parte dos escritórios de contabilidade, eles estão no modelo de negócio de quantidade. Tá. Então, eu preciso ter muito cliente para tirar o meu custo e tirar o meu lucro, certo? Porém, esse ter muito cliente acaba que o teu modelo de negócio ele vai para um ticket médio baixo.
você não seleciona o tipo de cliente que você tem. Então você tem cliente que te paga R$ 200 e tem cliente que te paga 4, 5 mil por mês. Como é que eu vou ter A mesma prestação a de mesma serviço. prestação de serviço? Como é que eu não vou segmentar? É. E aí chega um determinado momento, nada contra quem cobra 200. Agora, quem cobra 200 não tem como cobrar 5, 4, porque ele não vai ter tempo, nem vai ter equipe, nem vai ter qualidade na entrega para quem está pagando 4. O que eles vão te cobrar é diferente. E muitas vezes, esse modelo de negócio ele precisa ser entendido como lei de mercado. Então, o que a gente fez foi o quê? Ó, essa metodologia que a gente criou é justamente a entrega, e para eu ter essa entrega, eu preciso segmentar, Perfeito. certo? Então, eu tenho um pacote de entrega para quem me paga X, eu tenho um pacote de entrega para quem me paga 2x e 3x. Porém, eu tenho valores que aí são inegociáveis, que estão em todos os pacotes. Então, como modelo de negócio, vamos lá. Como é que eu tenho modelo de negócio? Vamos lá. A gente não atende MEI. Vocês não atendem Não MEI. atendemos MEI, certo? Davi, por que vocês não atendem MEI? Porque é muito difícil eu gerar valor para o MEI. Desde quando o MEI foi criado, em 2008, como o Edilberto falou, eu participei muito da implantação do MEI. Assim, implantação, vamos assim, né? Na implantação, na divulgação, né? Porque eu era estagiário do Sebrae, e como eu sempre falo muito, sempre que tinha palestra do microempreendedor individual, eu me dispus a ir, Uhum. né? Então, veja, o que se criou no MEI é que o MEI não paga nada e que não precisa de contabilidade. Então, a grande propaganda do governo federal foi que o MEI não precisa de contabilidade. Isso enfraqueceu muito os escritórios de contabilidade, como agora no aumento do limite do MEI, aumenta mais ainda a desvalorização do escritório de contabilidade, da figura do contador. Né? Entendi. Então, eu tenho pessoas que são MEI desde 2008. Qual é a vantagem? Eu não estou num processo de crescimento. Se eu comecei MEI, depois eu sou do Simples, depois eu sou do lucro real, lucro presumido, ou seja, eu estou num processo de evolução. Mas aí, com a criação da figura do MEI, eu não consigo gerar valor, por quê? Eu abro um MEI no nome do meu pai, no nome do meu irmão, que daqui a pouco eu tenho um sistema complexo, 7, 8, 5 meses, não paga imposto, há uma sonegação altíssima. Como é que eu, Davi, eu, Edilberto, eu Palio, eu entro nesse ecossistema para gerar valor difícil. para ele? É difícil. Entendeu? E com essa questão da reforma tributária, então, para fazer toda essa gambiarra, vai ser. Mas Vai aí, por fechar exemplo, em ainda mais, né? contrapartida, o MEI tem um projeto, já está com um tempo já, de ampliar o limite para 144 mil Nossa. e aumentar a possibilidade de contratação de funcionários. Por um lado, o Estado, a União, perde muito. Perde muito, porque o cara que começou MEI, ele não evoluiu. Agora o cara que O iniciou cara, MEI e pronto, agora se evoluiu, chegar uma pessoa lá no escritório, Davi, Edilberto, eu sou MEI, mas eu quero crescer. Eu quero que vocês me orientem aqui para me sair do MEI e passar por Simples, porque eu quero aumentar meu faturamento, eu quero criar uma estratégia aqui de captação de recursos, juntar um Banco do Nordeste, para aumentar o meu negócio, eu vi que tem uma oportunidade de negócio, aí eu entro. Por quê? Porque eu vou conseguir entregar valor, perfeito. entendeu? E não vou para a guerra do preço. Esse daí é o cliente, o perfil de cliente que vocês procuram. Perfeito. Não é, Pronto, Davi? aí exatamente, ó, começa com o perfil do cliente. Certo. Essa metodologia, se o cliente não entender o que é que eu quero gerar de valor para ele, o que é que nós entregamos, claro que assim, a Palio não está com a verdade 100%, mas eu vou entrar na empresa dele com todas as ferramentas, com todo o ecossistema que eu tenho, com todas as informações que eu tenho, Não vai ser só feeling, não é? não, para compreender o que é que ele tem, Perfeito. e assim como você disse, o teu problema aqui não é financeiro, o teu problema é estratégico. Eu não faço estratégico. Eu vou indicar alguém que faça, mas eu tô ali junto, eu tô analisando dados, eu tô conversando, eu tô me reunindo. E esse cara, com 6 meses, ele vai ver a importância da orientação que eu dei e como ele está sendo acompanhado. Legal. Entendeu? Legal. Você quer falar um pouquinho mais sobre o perfil do cliente, Gilberto? Quer Na complementar aí? Palio, nós temos 2 perfis de clientes. São grandes empresas, grandes marcas, mas também aquele pequeno que deseja um crescimento, que abraça a nossa metodologia. Esse é o cliente Palio. É um que é inconformado de estar onde está, que quer crescer, que quer evoluir, né? Esse é o E perfil esse de é o perfil cliente de cliente que entende mais rápido a metodologia da Palio Sim, também, né? Isso. sim. E é o que geralmente tem progresso. Perfeito. E o intuito da criação da Palio, né, é ter acessos, né, acesso a pessoas, né?
E quando a gente consegue acessar principalmente o coração dos clientes, né, e mais a fundo, há uma conexão e ele abraça a metodologia mais fácil, né? E aí a gente pega na mão do cliente, né, e vamos voar juntos, né? E isso que é o tipo de cliente que nós temos na Palha. Legal. É, o que eu... Só Pode ficar à complementando, vontade. Dalton. Por exemplo, a partir dessa metodologia, a gente criou um lema Tá, na Palio, que é que por trás de cada CNPJ existe um CPF. perfeito. Só a Palio tem essa frase? Não, tem outros que têm. Agora, baseado neste lema, nós fazemos todo o depois. A cultura gira A em cultura tudo. gira em torno disso. Legal. Porque, veja, como é que eu vou trabalhar a Davos se eu não trabalhar o sócio da Davos? Perfeito. A Davos vai ser organizada com os sócios organizados? Não vai. Não vai. A Davos vai ser uma empresa de sucesso se eu não tiver um sucesso pessoal? Isso. Entendeu? Perfeito. Então, o que a gente procura trabalhar é muito voltado nesse sentido. Eu tenho que organizar o todo, eu tenho que entender a empresa como um todo, antes de tomar um processo de decisão. A contabilidade como ciência, ela é geração de informação para um processo de tomada de decisão. Se eu estou tomando decisão na empresa sem entender a cultura do empresário, eu posso estar dando um tiro no pé naquela família. Sim. Porque- E não é só naquela, né? É em todo, Em todo que está em torno. todo mundo que está em torno, Tá em torno. exatamente. Porque, por exemplo, a gente pega às vezes empresa familiar, por exemplo, que todos os familiares sobrevivem daquela empresa. Nossa. Todo mundo sobrevive daquela empresa. Então, se a gente der uma orientação, por exemplo, vocês têm que cortar aqui, fazer isso, fazer aquilo, o que é que isso vai reverberar na família? O que é que eles vão deixar de ter acesso? Como é que eles vão viver? Então, a gente entra, vamos lá. Como é que está aqui a tua estrutura familiar? O que é que tu gasta? Qual é o teu orçamento familiar? Não sei. Calma, vamos analisar. A gente pegou a situação, por exemplo, falando sobre isso, o empresário chegou para a gente e disse, cara, eu trabalho e não vejo meu lucro. Eu não tiro nada. Eu disse, rapaz, mas tu não tira nada? Tiro não. Mas tu tem casa Tu tem na outra serra, eu acho Não, que... tu tem outra fonte de renda? Não, tem outra fonte de renda, não é só da empresa. Eu disse, tá, então senta aí, vamos sentar. A grosso modo, Uhum. vamos botar no papel aqui. O que é que tu paga de luz, água, tá, faculdade de menino, não sei de que, não sei de que. No final das contas, dava 25 mil por mês. Eu disse, pronto, você tá tendo uma retirada de 25 mil. Rapaz, eu tiro tudo isso? Tira. Aí onde é que a gente chega nesse valor? Conciliação bancária, estruturação do financeiro, reunião com o departamento fiscal, identificação de contas, criação de centro de custo. Então hoje o empresário ele sabe exatamente quanto ele tira. Então ele vê. Ele pode não estar tendo o lucro que ele queria, mas pelo menos ele sabe de onde é que está saindo o dinheiro e para onde é que está indo. O que ele né? tá pagando, né? O que é que ele está pagando. Então ele Exatamente. tem essa noção. Legal. O que eu ia falar, rapaz, que eu acabei esquecendo aqui, é na parte que vocês estavam falando sobre cultura e tudo mais, é do quão nós somos gratos a vocês, a Palio, pela oportunidade que vocês nos dão de atender o cliente de vocês, que é o bem mais precioso da contabilidade, né? Então, assim, para vocês nos indicarem, existe essa questão da confiança. E nós somos muito gratos por essa confiança, tá? Porque não é algo simples, né? Vocês que lidam com muitos mais dados do que a gente, é muito sensível, né? Você passar as informações e tudo mais para que aquele certificado possa ser emitido, até porque certificado é coisa séria. Tem um cliente de vocês que eu achei muito interessante essa situação, que ele tem um certificado A3 lá, que o certificado A3 não pode circular, não pode sair de nenhum canto para outro. E eu acho muito bacana o quão firme, o quão a sério vocês levam esse pedido do cliente, né? Porque nós temos aquele modelo onde com o certificado A3, seja em nuvem ou físico, a gente consegue reemitir o certificado do cliente, né? E aí a gente ia fazer um acesso remoto, não, tem que vir aqui porque esse certificado é muito importante e tudo mais, não dá certo dessa forma. Então é algo que chama a atenção, né? Porque assim, as fraudes elas vêm acontecendo a cada dia, o tempo todo, e a tendência é aumentar cada dia mais, né? E aí eu queria saber de vocês, como que vocês vêm se preocupando com os dados dos clientes de vocês hoje lá dentro da Palio? Então, assim, Dalton, é por isso que a gente lhe indica também como um modelo de negócio e da confiança. Vamos lá. O escritório de contabilidade, todo dia a gente recebe ligação de certificadora. Sim, Mas não é o meu negócio. Eu teria que montar uma operação para isso. sim.
Se eu tenho uma empresa séria, como a sua, e aqui não é rasgação de seda, porque nós estamos aqui na sua frente, Sim. né? Eu tenho uma empresa que a cultura dela parece muito com a nossa. Inclusive, a gente elogia muito, né, Edilberto? Dizer assim, cara, se eu conseguisse fazer com que todo mundo tivesse o mesmo atendimento que eu tenho. Porque na tua empresa, todo mundo que atende da mesma forma que você atende, né? Então, esse atendimento, essa disponibilidade faz com que a gente tenha essa parceria, entendendo que não é o meu modelo de negócio, né? Legal. Então, essa segurança de ter uma empresa dentro do nosso ecossistema que dá para a gente uma garantia, uma segurança, uma tranquilidade, evita essa história da fraude, né? Perfeito. Como a gente sempre vem conversando outras vezes, da importância do certificado digital, da segurança, Sim. né, dessas inovações que você faz no atendimento. Eu lembro que uma vez a gente conversando, dizendo assim, cara, certificado digital todo mundo vende. Isso. Muita gente vende. Sim. Mas a forma como você entrega, a forma como você vende, a forma como você faz o atendimento, a forma como você se relaciona é que é o diferencial. E é isso que a gente busca num parceiro. Por isso que a gente tem essa relação muito próxima com você, justamente por quê? Porque a gente tem essa segurança, entendeu? De saber que você vai atender o nosso cliente da forma como a gente quer que ele atenda e como ele quer ser atendido. Maravilha. Maravilha. Dalton, só para você ver aqui, que eu tinha falado para você no off, Aham. e praticamente as mesmas palavras do que o Davi falou, né? É isso aí. Né? E eu dizia para ele que não existe ninguém mais pálido do que ele, né? É. No sentido, por isso que é bom a gente ter parceiros que pensam iguais, né? Um cara que dá a vida pelo cliente, o cara que conecta com o cliente, o cara que dá o melhor para o seu cliente, que é você. E aí nós só podemos entregar esse nosso bem mais precioso do cliente na mão de uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores igual ao nosso. Muito né? obrigado. Muito E aí, obrigado. Por isso que você é nosso parceiro, né? E aí a gente fica feliz de ter como um parceiro, porque você cuida bem deles. né? Muito obrigado. Muito obrigado. Rapaz, isso é interessante. A gente estava conversando aqui antes de você chegar que a Palio ela nasceu aqui em Sobral, na Princesa do Norte. Aí abriu na capital do Ceará, abriu na capital do Brasil, né? E atende clientes em todo o Brasil, né? Eu acredito talvez até fora dele. E eu queria saber se essa abertura das filiais, essa questão, vou atender todo o Brasil, como foi que isso nasceu? Como foi que isso surgiu? Qual foi o pensamento que vocês tiveram para que isso acontecesse? Dalton, vamos lá. Volto a dizer da história do modelo de negócio, né? Perfeito. Eu sou apaixonado por número. Tá. Então, veja. Quando a gente tomou uma decisão, Dalton, de expandir para outras, vamos dizer assim, outras praças, veja, quem é o potencial cliente de um escritório de contabilidade? É a PJ, certo? Então, Sobral, quando a gente criou, nós entendemos que para eu ter um processo de expansão, eu tinha que entender o meu mercado. E aí, o que é o mercado de Sobral? Sobral, se você for olhar os dados na junta comercial, ela é uma cidade que tem 15 mil PJs, certo? Tá. Dessas 15 mil PJs, eu estou arredondando aqui, é 14.700 e pouco, mas vamos lá, 15 mil PJs. Dessas 15 mil PJs, eu tenho 10 microempreendedores individuais, 10 MEIs. Eu não trabalho com MEI, por quê? Porque o MEI não gera negócio. De fato, ele não gera negócio. Eu não estou aqui criticando o MEI que hoje está me ouvindo, que começou como MEI, mas eu quero que ele cresça. Uhum. Então, ele como Se MEI... ele permanecer daquele jeito, é que ele não tem... ele tem que ter uma perspectiva de escala. Uhum. Todo negócio, assim, se você for estudar de empreendedorismo, todo negócio só faz sentido se ele tiver escala. Perfeito. Se eu não escalar, ele não faz sentido, certo? Perfeito. Então, a gente começou a analisar os dados. Poxa, eu tenho 5 mil empresas passíveis de ser meu cliente em Sobral. Quantos escritórios eu tenho? Quantos são clientes que têm essa mentalidade que a gente quer? E dessas 5 mil, tem muitas que estão sem movimento. Ela está ativa na receita, mas não tem movimento. Perfeito. Então, eu tinha ali uma amostra pequena. Em contrapartida, se você olhar pela quantidade de empresas que tinha em Fortaleza e região metropolitana, era o meu açude cheio de peixe, né? Sim. Então, eu tinha que estar onde o meu cliente potencial está. Uhum. Então, a gente partiu para Fortaleza. A gente agradece muito a nossa entrada em Fortaleza, né? Ao irmão do Edilberto, doutor Patriarca, né? O Patriarca que é advogado, que nos ajudou muito, ainda hoje nos ajuda, é um parceiro fortíssimo que a gente tem em Fortaleza, né?
É um sócio que a gente tem não no contrato social, mas assim, a gente tem um débito com ele, porque é a pessoa que nos abriu de fato as portas, né? E nessa abertura de porta, o que a gente diz assim, se você perguntar, pai, o que é que a Palio precisa para crescer? A oportunidade de sentar na mesa para conversar. Legal. É o que a gente precisa, né? Então ele nos deu essas mesas para conversar essas pessoas e a partir daí a gente foi Gerando conexão. gerando conexão, foi conversando e conseguimos pegar os clientes em Fortaleza, né? E região metropolitana. Hoje a Palio ela atende clientes em 7 estados, né? A gente conseguiu atender aí clientes em 7 estados. Quando você falou assim, processo fora do Brasil, a gente tem empresa que trabalha com exportação, né? Empresas grandes que trabalham com exportação, a gente atende também. A gente que começou o processo de expansão da empresa, né? É uma empresa que a gente atende há mais de 14 anos e aí tá com a gente. E agora, há pouco tempo, a gente abriu uma empresa que trabalha especificamente com exportação. Hoje a gente está montando um projeto que, que é também de exportação de petróleo, que sai do Rio Grande do Norte, alguns postos no Rio Grande do Norte, que vem para o PECEM e do PECEM é exportado, né? Massa. Então, assim, a gente conseguiu essas conexões fruto Fortaleza e foi indo, algumas outras aqui de Sobral também, algumas outras de exportação. Enfim, e aí fomos para Brasília também por uma oportunidade de negócio, porque o irmão do Adilberto também, doutor Patriarca, já trabalha no Tribunal Superiores em Brasília há mais de 10 anos, tem escritório lá, vai de 15 em 15 dias, e a gente viu ali, poxa, se ele já vai, vamos pegar o mesmo modelo que usamos em Fortaleza, vamos também expandir para Replicar. Brasília, replicar. E aí nós pegamos essas oportunidades, né? E aí, veja, tudo isso, Dalton, foi baseado em número. Todas as decisões de expansão foram baseadas em números. Por isso que deu certo. A gente não foi com a cara e com a coragem. Eu fui por quê? Porque eu Foi entendi. totalmente intencional. Foi intencional. Planejado, intencional. Nós entendemos que o nosso As cliente conexões PJ. foram acontecendo e os números acompanhando, né? Isso. Legal. Às vezes a gente, como empreendedor, por exemplo, você está aqui, você tem uma sensação de que o mercado está assim, mas o número ele não mente. Perfeito. Se você for olhar os números, a gente pode inclusive se aprofundar aqui em alguns números, por exemplo, da nossa economia local em Sobral, né? Eu gosto muito de ver, por isso que eu disse que eu estava olhando a Sim. questão do ICMS, há poucos dias eu acompanho no portal da transparência, eu vejo como é que está a questão da arrecadação, eu gosto, acho legal ver, no site do IBGE, e fico ali buscando informações para tentar justamente ter o nosso planejamento enquanto empresa. Eu preciso entender qual o cenário que me espera mais para frente. Eu não posso tomar uma decisão hoje achando que o hoje é o que eu tenho, né? Eu tenho que entender o que é que vem mais para frente. O que você vê que vem mais para frente para o mercado de vocês da contabilidade? Dalton, o mercado da contabilidade já passou por muitas mudanças, né? Já vem passando por muitas mudanças, né? Sim, A gente vai ter agora a reforma tributária. perfeito. E a gente sempre diz que é onde vai haver uma separação Do operacional para o estratégico, né? muito grande. Uhum. Porque, veja, se a gente pegar aqui a reforma tributária, as empresas vão poder se aproveitar de todos os créditos, inclusive a empresa do Simples, que hoje não pode. Por exemplo, a empresa do Simples, quando ela paga um ICMS, que é o DIFAL, o diferencial, ela não se aproveita. Tá. Mas ela é tributada novamente quando ela emite o boleto do Simples. Você aceita um cafezinho? Aceito. Cafezinho? 3. Ela vai ser tributada de novo com isso. Tá. Com a reforma tributária, ela vai poder entrar num sistema híbrido. Todo mundo servido de café, abastecido, né? Bom, Lidomar maravilha. já serviu aqui uma águazinha também gelada. Boa. E aí vamos dar continuidade, né? A gente estava falando a respeito da reforma tributária que vai separar o contador operacional do contador estratégico, né? E eu queria ouvir vocês, qual que é a visão de vocês, para que vocês compartilhem com clientes, com os colegas contadores, que é muito importante. Nesse momento eu acredito que quanto mais a gente se ajudar, né? Porque vai ser um impacto muito grande, melhor vai ser. Dalton, assim, a gente, tanto internamente como alguns colegas, a gente conversa muito sobre a reforma tributária. São muitos desafios, né? Uhum. Muitos desafios verdadeiramente. E é o que a gente eu acho que vai sentir muito agora na prática, sem entrar muito aqui na parte de detalhe técnico da reforma, Sim. mas, por exemplo, uma das coisas que chama muita atenção é a insegurança jurídica. Por que eu digo insegurança jurídica? Veja, há pouco tempo nós tivemos aqui a tributação dos dividendos. Já tem várias liminares, inclusive da Justiça Federal, suspendendo a cobrança para as empresas do Simples Nacional. É uma insegurança jurídica. Cobra, não cobra? Quando a gente fala de reforma tributária, esse ano de 2026 é um ano que a gente vai ter eleição.
A gente vai mudar grande parte do nosso Congresso e vai ter eleição para presidente. Mas, embora fique o mesmo presidente, então, assim, o que a gente tem hoje como reforma não tem mais volta, vai ficar. Agora, que reforma vai ser a que vai terminar em 2032? Porque ela é para ser efetivada em 100% em 2032. Então, nós somos contadores, a gente vive essa gangorra. Por exemplo, o nosso cliente que é prestador de serviço, ele, rapaz, quanto é que eu vou pagar de imposto na reforma tributária? A gente só sabe que pode chegar a 27%, 28%. Uma dúvida que eu tenho é o quanto cobrar. Como que vai ser a precificação? Porque eu acredito que vai sair onde muita empresa vai quebrar, né, Davi? Porque se não souber precificar, vai. Mas aí, Dalton, é por isso que ela é complexa, a Aham. reforma. Porque, ó, hoje a forma mais complexa de contabilidade que a gente tem é a empresa de lucro real, certo? E se uma empresa ela é do simples e não faz contabilidade, como é que ela vai precificar? Se eu não sei um custo médio, eu não sei quanto é que está custando o meu estoque, eu não sei o giro do estoque, eu não sei qual o impacto, por exemplo, do frete na minha mercadoria. Uhum. Então, o que a gente tem conversado muito é que a reforma tributária, ou essa ou a que vai terminar, ela vai passar. Porém, eu preciso da minha empresa organizada. Que Perfeito. aí é a grande questão, que é o grande ponto de virada que eu acho que o empresário tem que ter uma empresa organizada, com os dados, com números para Uhum. tomada de decisão. E a partir daí pode vir reforma, pode vir o que for. Ele estando com a empresa dele organizada, ele sabe e conhece a empresa dele para a partir daí tomar a melhor decisão em qualquer cenário. Perfeito. É ele trabalhar na prevenção do que na correção, né, Gilberto? O Verdade. que você acha sobre isso? Eu acho que, do mesmo jeito que eu mencionei, né, em 2022, a gente teria, na pandemia, né? Uhum. Pós-pandemia, a gente teria que inovar, pensar diferente. Vai ser a maior pandemia, entre aspas, né, que nós vamos ter nos últimos 50 anos, vai ser a reforma tributária. Se o empresário ele não se profissionalizar, né, saber que ele precisa também de entender, né, não da parte dos detalhes, mas que é necessário ter uma contabilidade organizada, que é necessário o envio de documentos, que é necessário acompanhar os balancetes, as demonstrações contábeis para se aproveitação de crédito. Se ele não entender isso e estar mais próximo do seu contador, vem aí a Palha já nasceu antevendo a reforma tributária, que é essa conexão com o seu cliente. Entendi. Se não houver essa conexão entre o empresário e o contador, a reforma tributária, para esse empresário, tende a naufragar a sua empresa. Entendi. E a inteligência artificial, que é essa nova onda, como que você vê, né, Gilberto? Ela vai substituir o contador ou ela vai potencializar? Qual que é a tua visão hoje? E se você também já está aplicando a inteligência artificial no dia a dia de vocês para complementar essas análises que vocês já fazem? A inteligência artificial já é uma realidade, né? Na contabilidade e como os outros segmentos não é diferente, né? Quem está longe dela está fora do mercado, porém ela nos possibilita ser mais consultivos, né? Ela nos ajuda a não analisar, porque nós temos que fazer uma conferência, né? Sim, Mas um treinamento dessa inteligência artificial, ela chega à perfeição, né? E para eu treinar, eu tenho que conhecer, né? Então eu não posso simplesmente confiar nela sem um treinamento adequado, sem eu ter uma base formada para que essa inteligência artificial possa me dar uma resposta. Então, ela é uma grande parceira, uhum, mas também ela não é a solução de tudo, né? Mas a inteligência artificial ela veio impulsionar o contador a ficar mais próximo do cliente também, E ela né? revela também quem sabe pensar, né? Ela veio para fazer isso, porque você não vai conseguir fazer nada sozinho. Se você não tiver, que é exatamente isso que você está dizendo, se você não tiver o mínimo conhecimento ali para discutir, né, saber o que que você quer extrair da inteligência artificial, você não vai conseguir obter o resultado que você quer, né? E toda tecnologia, para Palio, é o seguinte:
às vezes, o pessoal busca a tecnologia para que não, eu quero a tecnologia para me descansar um pouco mais, quero a tecnologia para me ficar mais confortável. Não, nós da Palio é o seguinte, nós queremos tecnologia para estar mais próximo de pessoas, Legal. porque ela vai me tirar um pouco mais desse operacional e vai proporcionar mais encontros, mais cafés, mais mesas. E é nessa mesa que busca as conexões, que há as conexões, né? Eu falava para você que a moeda do futuro é o acesso, né? É o E novo petróleo, né? é o novo petróleo. E esse acesso, ele é muito profundo. Eu estava na beira-mar e lá na beira-mar eu fui tomar água de coco, né? E tinha duas barraquinhas assim, e nessas barraquinhas uma muito lotada e outra vazia. Eu peguei e fui na vazia, Querendo tomar água de coco logo, né? querendo tomar água de coco e fiquei lá olhando na praia, tomando água de coco. E aí quando eu parei de terminar essa água de coco, eu pedi pro rapaz partir o coco. Quando eu pedi, ele olhou assim pra mim com cara de não muitos amigos e para partir o coco, né? Então eu percebi por que a barraca dele estava vazia, né? E aí eu fui para do lado, né? E aí eu até fiquei com medo de pedir pro moço partir quando ele para partir o coco. E aí ele disse: "Não, parta quantas vezes você precisar". E quando ele partiu o coco, ele disse assim: "Doutor, você quer uma rapadurazinha Por cima. por cima?". Ou seja, eu descobri naquele dia, mais profundamente, que o acesso, que é a moeda do futuro, é acessar o coração, é satisfazer o cliente. Não só simplesmente os 2 queriam ganhar dinheiro, Uhum. mas um queria satisfação do cliente. E conectou com o desejo que eu tava de Querer ser bem de querer ser atendido, bem entendido. tomar uma boa Então, água de coco, né? eu me conectei com ele, Excelente. né, e ele se conectou comigo e deu negócio, né. E agora toda vez que eu for na beira-mar eu vou nessa barraquinha de coco, Olha né. aí, e tá até vendendo, né, Isso, rapaz? com certeza. É, olha o poder do bom atendimento, né? Poxa, você com toda certeza, sempre que puder contar essa história, Sim, sim, né? Porque, contar. cara, é tão simples, mas é algo que traz tanto significado, É né? porque, Dalton, hoje, nós temos uma correria muito grande nas nossas vidas, né? Seja no âmbito profissional, né, no familiar. Então, quando nós saímos de casa, diferente dos nossos pais, eles só queriam apenas resolver a demanda deles, Uhum. né? E nós queremos resolver nossa demanda, mas queremos um bem-estar, E são várias demandas, né, né? rapaz? Nós queremos, vou dar um exemplo, meu pai ia cortar o cabelo, ele só queria cortar cabelo. Hoje eu vou cortar o cabelo, é um momento de relaxar, né? Eu quero a mesma demanda que ele, cortar o cabelo, mas eu quero me sentir bem, sentir um meu momento de relaxamento, né? Justamente pela correria do dia a dia. Então, tudo que nós fazemos requer essa experiência que nós falamos, né? Uhum. E eu digo muito o seguinte: quem gera experiência não tem concorrência, né? Por exemplo, trazendo o seu negócio, na minha opinião, você não tem concorrente, porque nenhum gera a experiência que a Davos gera para nós, né. E então, nós também queremos fazer essa experiência com o cliente, né, por isso que nós pensamos por trás de cada CNPJ existe um CPF, porque o CPF é que ele tem sentimentos, que ele tem Sim. desejos, né, e nós queremos satisfazer esse E o cliente. bacana é que vocês não pensam só no cliente final de vocês, né? Vocês também vendem para o cliente imediato, o primeiro cliente que é o funcionário, né? Então, essa preocupação que vocês têm de fortalecer a cultura, de conexão, né? É muito bacana, né? Eu vejo a movimentação de vocês ali no Instagram com os funcionários, né? Você falou aqui que tá fazendo um trabalho de RH também junto com o time. Então, é algo que sensibiliza, porque, como você falou, muito bem falou, por trás de todo CNPJ tem um CPF ou vários CPFs, né? O Davi já mencionou, e é só Um complemento. complemento, que esse lema muita gente utiliza, realmente. Mas ele utiliza para o cliente de fora, né? Uhum. Mas esquece dentro de casa, a base, né? Quem vai fazer aquilo ali Isso. acontecer, né? Então nós olhamos os CPFs que estão por detrás da Palio, que não é só o CPF do Davi,
Não só é o CPF da Gilberto, é o CPF de inúmeros colaboradores que nós E não temos, só o dos colaboradores, né, Gilberto? Dos próprios familiares os próprios também, familiares, né? né? Porque, poxa, se o cara não. É uma mãe que trabalha lá com vocês, ela não tá bem com o filho, não tá bem com o esposo, Isso. como que ela vai conseguir fazer bem o trabalho Se o dela? CPF não tá bem, o CNPJ não Né? vai estar. E aí eu fico muito feliz porque eu apresentei agora recente o Thiago lá da Nexia, né? E vocês também compraram a ideia e todo mundo lá já tá utilizando, né? Ele me passou e tal, fiquei muito feliz e muito obrigado mais uma vez pela credibilidade, né? Porque, Com certeza. poxa, é algo tão simples, mas que faz a diferença, mas a gente vê que faz uma diferença. Você se preocupar de forma verdadeira com o funcionário, com o familiar do funcionário, né? Tem um impacto muito grande, né? Um exemplo disso, né, Dalton, quando a gente foi montar a sociedade, né, eu me lembro que uma conversa que eu tive com a Gilberta, tava entre nós dois, né, e aí eu disse assim para ele, Gilberto, antes da gente dizer que vai ser sócio, converse com sua esposa. Foi. Foi mesmo. Primeira coisa que ele me disse. Primeira coisa que eu Que disse para ele, massa. antes da gente formalizar a nossa sociedade, converse com a sua esposa. Antes de Eu formalizar esse casamento, né? eu vou conversar com a minha esposa também. Por quê? Porque ali eu entendia que não era eu e o Edilberto, éramos nossas famílias. É. Porque futuramente o meu filho vai ser, se Deus quiser, sócio do filho do Vocês Edilberto. pensam nisso? Penso porque eu De suceder? Sim. sim, Que sim. massa. Então, porque a gente tem a obrigação de pensar nisso. Eu não estou criando a Pallium para mim. Eu criei a Pallium para todos. Aliás, é um Nós princípio, criamos, é um né? princípio contábil de toda empresa ter o princípio da continuidade, né? Da sucessão, né? Isso, né? E que ela se suceda e que ela não tenha fim. Que massa. E aí, por exemplo, outra coisa que até eu brincando com o Edilberto, eu disse, rapaz, eu sendo teu sócio, eu vou aumentar muito a minha responsabilidade. Porque uma coisa é eu ser sócio de alguém que não é consagrado, do Rainha da Paz. Outra coisa é eu ser sócio de alguém que tem um compromisso com a instituição que ele representa, né? Porque eu preciso ser o espelho dele para a sociedade. Sim. Porque Então, tudo vai refletir. tudo vai refletir. É. Então, por exemplo, eu posso ser um ótimo sócio, mas Sim. se eu for um sócio de bebedeira, de não valorizar minha família, ou seja, as pessoas vão dizer, rapaz, como é que o Edilberto é sócio, é consagrado do Rainha da Paz e é sócio de um cara desse? Então, você vê que o processo de valorização do CPF, ele é muito maior do que simplesmente da boca para fora. Ele é algo que ele é essencial e é base para tudo que a gente vai fazer, Legal. né? Para tudo que a gente vai fazer. Tem algum tema hoje que vocês acham que o empresário ele esteja subestimando? Rapaz, Dalton, eu sinceramente, E que ó, pode gerar algum problema daqui a alguns anos? tem o conhecimento. E eu vou te dizer que tipo de conhecimento. Vamos lá. Hoje, se tu for conversar com qualquer empresário, ele vai dizer o seguinte: a carga tributária é muito alta. E o meu negócio está falindo por conta da carga tributária, por conta disso, certo? Certo. Isso aí, vamos fazer como a boca miúda é o que todo mundo diz. Mas se tu for pegar a história real do número da empresa dele, o conhecimento real do número, às vezes não é o imposto. É a falta de organização, é a falta de processo, é a falta de entender como é que se constitui a receita dele. Então, eu acho que isso, inclusive voltando para a história da reforma tributária, é um peso, Dalton, que hoje a gente tem na grande parte das empresas da gente, a micro e pequena empresa. Tá. Essa micro e pequena empresa faz com que o empresário, o microempresário, ele abra a empresa, ele fecha, ele limpa, ele compra, ele paga, né? Ele vende. Então, toda essa complexidade, toda essa responsabilidade que é repassada para o empresário, todo esse peso que é passado para o empresário, ele não tem muitas vezes a expertise, não tem muitas vezes o tempo, não tem a didática, não tem o conhecimento. Eu vejo, Davi, que não é nem o tempo, sabe? É a gestão do tempo. Então, Isso. porque, poxa, o tempo vai ser igual para todos nós, né? Mas o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Será que isso daqui é prioridade ou não? Só, Dalton, que tem um detalhe. Esse empresário, ele não sabe que é isso que trava a empresa dele. Perfeito. Aí é que tá. A gente sempre diz um ditado lá, você não sente falta daquilo que você não tem. Se você acessar o conhecimento da forma correta, você não vive mais sem ele. E esse empresário, muitas vezes, ele está ali sufocado no dia a dia, mas ele não sabe como resolver.
Perfeito. Entendeu? Então, essa falta do conhecimento de como resolver, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Você discutir, você entender a sua empresa, você saber como é o seu fornecedor. Por exemplo, Tauto, hoje todo mundo, toda empresa hoje trabalha com máquina de cartão de crédito. Todas. Quem não trabalhar com cartão de crédito não vende. Perfeito. Quem faz o acompanhamento das taxas de cartão de crédito? Quanto é que está se pagando de taxa de cartão de crédito? Elas Pouca aumentam gente faz. de uma hora para outra. Às vezes você fecha um contrato aqui com a empresa, ela diz que vai te cobrar, um exemplo, 1,5%. No final das contas, no final do mês, ela tá te cobrando 3, 3,2 Nas letras miúdas. nas letras. E às vezes nem letra tem, meu amigo, nos contratos. Quantas vezes no movimento geral ali da empresa, um movimento maior, tem empresa de cartão de crédito que passa 3 meses sem repassar o dinheiro e você nem sabe, porque tá na rotina, no mês, você paga, recebe, você não tem o controle. Você consegue dar algum exemplo, Gilberto, de uma situação? Já teve um cliente, né, que eu mandei um boleto para ela, né, de uma guia do Simples Nacional, e ela pegou e disse assim, infelizmente eu não vou conseguir honrar esse boleto hoje. Imediatamente, assim, 5 minutos depois ela me liga. Olha, Gilberto, eu vou pagar. Aí disse, como foi isso? Você disse nesse instante que não estava sem dinheiro? Não, a máquina de cartão de crédito me depositou um dinheiro que eu nem sabia que tinha, né? E ela foi feliz em receber esse dinheiro. E os que a gente tem encontrado que não recebe, É. né? Então, isso é um acompanhamento diário que tem que ser feito pelo empresário. Porque ele pode estar perdendo muito dinheiro aí. Ele olha o relatório de vendas Mas não olha o relatório de... e aí ele compara com o que tem na conta dele e ele fica assustado. Algo tem errado. Ele sabe que tem errado, mas ele muitas vezes não busca esmiuçar para buscar esse erro. Eu tô sendo taxado aqui onde? Onde, né? Quanto, né? Aí, como o Davi frisou, ele começa a jorrar todo o direcionamento dele, o quê? Tributos. E às vezes não é, né? Eu não estou dizendo que a nossa carga tributária é baixa ou alta, estou dizendo que ela não é o único vilão das empresas não estar progredindo. Mas é o que o Davi falou, né? Às vezes é o conhecimento que o camarada não tem. A gente encontrou agora, recentemente, Dalton, uma diferença de R$20 mil mês de um cliente só de taxa de cartão. Só de taxa de cartão. Aí você Nossa. diz, Davi, como é que vocês conseguem encontrar isso? Qual é a técnica que vocês usam para isso? Fazendo conferência, conciliação bancária. Dalton, eu digo muito o seguinte, ó, toda empresa, hoje é muito comum, e aí, assim, para quem tá nos assistindo, pense o seguinte, se você for buscar o conhecimento hoje sobre finanças, você vai encontrar milhares, e conteúdos maravilhosos. Só que você tem que entender que cada conteúdo tem o seu tempo. Então, muita gente hoje vai para a internet, vai para esses cursos, para treinamentos, imersões, né? Que hoje é moda, imersão, você faz imersão de 3 dias, de 5 dias e tudo. E ali joga um conteúdo sem entender a realidade. Dá uma injeção de Dá uma injeção de motivação ali. motivação e tudo, você volta. Só que quando você volta para a sua realidade, então, ó, tem gente que fala em EBITDA, em valuation, e não sei o quê. Cara, vamos com calma. Ó, uma empresa ela precisa ter contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa real e projetado e conciliação bancária. Faça isso. Daqui você tira um mundo de informação. Só que a galera não faz o básico, volta tudo que a gente estava falando, da reforma tributária, o básico, você tem que fazer, se organizar. Como é que eu sei qual a minha capacidade de pagamento se eu não tenho contas a receber? Se eu não controlo ali, por exemplo, a minha inadimplência? Se eu não tenho um processo de cobrança? Como é que eu vou programar a minha venda, a minha compra do meu fornecedor, se eu não tenho a média de saída por produto? Entendeu? Se eu não tenho esse histórico. Então assim, como é que está o meu estoque? Como é que está o giro do estoque? Se aquele produto que está há muito tempo... Porque, assim, uma regra geral é, produto que está há muito tempo no estoque, chega uma hora que ele dá prejuízo, Perfeito. certo? Chega uma hora que ele dá prejuízo. Estoque é caixa, né? Estoque é caixa. E aí, num país onde a gente vive com a taxa Selic a 15, dá 14 uns quebrados agora, mas arredondando, é 15, com a inflação média que se diz a 5, se a minha empresa não crescer 20%, eu estou morto. E qual é a empresa que cresce 20%? Entendeu? E onde é que está o dinheiro da empresa? Muitas vezes esse dinheiro está no estoque, que não tem giro no estoque.
Ou seja, o que eu estou falando aqui, para quem está ouvindo, pode dizer, ah, cara, mas isso é difícil. Não é difícil. É uma técnica, uma rotina que você cria de registro de análise e você tem que parar para poder entender a tua empresa. Né? Então, muito dos furos que a gente encontra quando a gente faz esse trabalho, e aí eu vou dizer assim, para quem está nos ouvindo também, assim, tudo isso você tira só da contabilidade? Também da contabilidade, quando a contabilidade é 100% feita total, certo? Ou então também de um trabalho que a gente faz que é o BPO financeiro. Então, através desse trabalho, eu consigo ver a realidade total da empresa. E é um movimento que vem acontecendo com intensidade agora no mercado da contabilidade, né? Sim, Muitos sim, contadores estão partindo para essa parte sim. da consultabilidade, entrando nas empresas, entrando na vida do empresário, né? Através do financeiro, É, né? Dalton, porque assim, É natural, é né? natural, certo? É natural. É onde a gente consegue, assim, ó, com a técnica contábil, com o conhecimento, com as ferramentas que você tem, é onde você vai conseguir agregar valor É. em menos tempo, né? Tem o livro do Lázaro do Carmo, e ele vive falando isso, que o que importa é o resultado. É. Na contabilidade, essa contabilidade tradicional, muito dificilmente o empresário ele vai ver o resultado. Como é que ele vai me medir? Se a Pallium é boa ou se a Pallium é ruim? É pelo que eu estou entregando, é o resultado que ele vai sentir no caixa dele no final do mês, Perfeito. né? Então, não é só o atendimento. Claro, o atendimento é importante, é muito importante. Mas se eu não gerar resultado para ele, ele não vai ficar comigo. Ele Perfeito. vai procurar outro colega. Então, eu Perfeito. tenho que gerar resultado. Como é que eu gero resultado? Mais fácil, indo para um BPO financeiro. Mais fácil não, perdão, mais rápido. Indo para o BPO financeiro, porque rapidamente eu vou encontrar onde é que está o erro. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de citar exemplo para a pessoa entender como é que a gente faz. Ó, a gente atende uma rede de restaurante, e aí a pessoa diz, Davi, eu vendo, eu não sei cadê meu lucro. Quando eu olho no meu sistema, diz que eu tenho uma margem de 15%. Aí eu já disse, opa, restaurante dando 15%, quando a gente vê que aí saiu várias informações da Abrazel, de várias, que o que mais se caiu hoje foi restaurante, de margem, porque é onde a inflação pega mais, que é nos alimentos e tudo mais, onde é primeiro impactado, e isso não vem direto para o cardápio, esse ajuste. Então, isso não, então tá errado. Vamos começar aqui o BPO. Começamos o BPO, 30 dias. Encontramos uma boa parte do erro. Porcionamento. O produto que mais sai, o mistão. Quanto de carne vai nesse produto? Ah, vai 900 gramas. Sabe qual foi a menor diferença que a gente encontrou? 1,3 kg. Essas Não olhou 400 gramas de diferença, quem está pagando? Ninguém. Ou seja, porcionamento. Quanto esse mistão, que é o prato que Quem tá sai pagando mais, é ela, né, Davi? tá saindo de onde? Tá saindo da margem dela. Então, a margem que ela tinha no sistema que estava dando 15, quando a gente colocou tudo direitinho, tudo registrado, caiu para 2, 1,5. Ou seja, é uma empresa que está ali numa margem muito perto de entrar no prejuízo. Entendeu? Então, você passa a ter... Então, assim, Davi, a Pallium trabalha com porcionamento? Não, trabalha não. Aí eu vou dizer para o empresário, a mesma coisa que eu lhe disse quando a gente fez a consultoria. Você precisa procurar uma consultoria para trabalhar o porcionamento da sua empresa. Sim. Você tem que porcionar, você tem que criar uma estratégia para poder porcionar. A pessoa vendia uma quentinha, vendia lá uma quentinha com contra filé, 400 gramas na quentinha individual, cobrando R$ 24,90. Eu disse, meu amigo, 400 gramas você vai num restaurante, você pede é para 2. Entendeu? Então, esse tipo de erro, Dalton, a gente encontra e eu consigo gerar para o cliente um resultado em 30 dias. Entendeu? Porque ele vai saber para onde é que está indo o dinheiro dele. Legal. E a partir daí, a gente dá uma série de informações de como você deve se comportar, como você deve operacionalizar, como é que você vai fazer a divisão de tarefas. Né? Como o Edilberto disse, eu tenho minha mente muito inquieta. E eu gosto muito de criar siglas. Né? E a última que eu criei, que eu tô me alimentando muito dela, inclusive eu estou escrevendo, né, fazendo uma coisa sobre ela, vamos lá. Eu pensei na sigla RPG. RPG, para quem é da fisioterapia, tem um siglas em inglês que eu sou péssimo, mas é reposição, não sei o que, global. Certo. Né? É você, a grosso modo, botar as coisas no lugar no corpo. Postura, Perfeito. né? Eu pensei, rapaz, isso aqui eu posso trazer para o meu dia a dia, na contabilidade, na gestão, RPG. Vamos lá. Rotina, processo e gente. Perfeito. Se eu criar uma rotina do que eu tenho que fazer todo dia, toda semana, todo mês e todo ano, eu criei ali uma estrutura de trabalho. Perfeito. Processo. O que é que eu vou fazer? E o Certo? como também, E o né? como,
né? O E, que- gente, o que é que eu vou precisar de recurso humano? Sou eu que vou fazer, eu vou delegar, eu vou cobrar, né? Então, aí eu tenho o que, quando, como e por quê. Perfeito. Então, eu criei ali a rotina, processo e gente, e eu tento trazer isso na entrega também do BPO, né? Perfeito. Eu não fico só, é aquela coisa, não fico só, a gente não trabalha só no financeiro. Eu entro de fato para gerar valor, agregar valor para a empresa, trazendo soluções para a partir daí aquela empresa ter o resultado. Porque se eu chegar lá, ó, você faturou tanto, sei o que, seu lucro foi tanto. Sim, beleza. E aí, próximo mês eu vou fazer a mesma coisa? Eu tenho que mudar a realidade dela. É. Por isso que é a metodologia, por isso que é o aceite, é a pessoa entender que vai passar por um processo de transformação, entender a dor da mudança, aceitar o que a gente diz, né? É. Construir junto conosco. Esse é o desafio, né, Davi? Esse é o desafio. Já aconteceu de vocês demitirem clientes? Dalton, o processo de demissão do cliente, ele é um processo que precisa de muito amadurecimento da empresa, Aham. né? A gente tem uma visão de que tipo de cliente a gente quer, Tá. né? Onde é que a gente quer chegar e, para ser muito sincero, ainda, assim, nós chegamos a um ponto de dizer assim, não da demissão 100%, mas quando chegar um cliente, a gente faz um raio-x, não, esse cliente não é para a gente. Entendi. Ao mesmo tempo em que nós nos posicionamos no dia a dia, esse posicionamento nos fez perder um cliente, é uma forma de demissão indireta, né? Sim. Que a gente mostrou lá e assim, enfim, colocamos na mesa como é que deveria ser, precificação justa, como é que tem que ser, e aquele cliente entendeu que não era momento de continuar conosco. E tudo bem, Entendi. né? E tudo bem. A gente, como profissional, eu preciso entender que nem todo cliente é para ser meu. Pode ser que comigo ele não se dê, mas que com outro colega também muito competente, ele pode desenvolver a empresa dele. Excelente. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que nem todo cliente é para estar conosco, né? Como nós não somos ali também para todos. Existe uma metodologia, existe uma afinidade pessoal, afinidade de método, afinidade de visão, Legal. e a gente trabalha muito hoje nesse sentido. Legal, legal. E deixa eu perguntar para vocês, aonde que a Palium vai estar daqui a 5 anos? Nós queremos, né? A gente queremos ser referência, né, no estado do Ceará, né, como uma contabilidade consultiva, humanizada e que, além de contar números, contar histórias, histórias de transformação, histórias de crescimento. É isso que a Palio ela quer, contar muitas histórias de transformação, né? Hoje nós atendemos a 7 estados, né? E queremos expandir mais ainda nesses estados, né? Alcançar mais estados do território brasileiro. Legal, legal. E qual o legado, Davi, que vocês querem deixar para os empresários que passam pela Palio? Eu sei que você já respondeu essa pergunta nas entrelinhas de várias formas, né? Mas para ser bem objetivo, qual que é o legado? Dalton, eu acho que o grande legado que a gente tem trabalhado todo dia para deixar é fazer com que o empresário que entre na Palium e lá permaneça, né? Que não é assim que ele vai sair, mas que ele lá permaneça, ele possa chegar onde ele chegar e disser assim, rapaz, como diz assim, os meninos da Palium me ajudaram a transformar a realidade da minha empresa, Legal. né? Que é justamente essa entrega maior. Então, se a gente conseguir deixar como legado o fortalecimento da empresa dele, o fortalecimento da estrutura familiar, no sentido assim, né, com a segurança financeira, que a empresa é esse meio, né? Eu acho que a gente tem feito o nosso papel. Então, é deixar realmente um legado que a pessoa possa entrar lá no escritório e sentir que houve um processo de transformação, que ele saiu melhor e diferente do que o que ele entrou. Massa, excelente. Edilberto, se você pudesse se encontrar com o Edilberto operacional de 10 anos atrás, Davi, quando eu estava visitando lá o Edilberto com a pastinha embaixo do braço com a apresentação da Camelona Departamento de Certificação Digital, né? E aí era interessante porque eu ia com a pasta e aí ia com o pendrive também, porque dentro do pendrive tinha um material de apresentação que eu deixava lá e tinha também os links para fazer a compra do certificado, rapaz. Aí. E aí o Edilberto, eu acho que isso foi até proposital da minha parte, ou então foi o destino, que fez com que eu esquecesse do pendrive lá na contabilidade do Edilberto. E aí ele me mandou um e-mail, amigão, eu tô precisando de certificado, eu acho que você deixou o pendrive aqui no Isso é escritório. muito antigo, ele mandou um e-mail, foi nem um WhatsApp, ó. Um e-mail. Foi nem um WhatsApp. Nem o WhatsApp, cara. Entendeu? Mas a pergunta é, se você pudesse se encontrar com o Edilberto operacional daquela época, né? E
vocês sabem o quanto ainda existe, tem de contadores que estão ali presos no operacional, que não, poxa, o que, que eu posso fazer para contribuir mais com o meu cliente, para entregar mais? O que que você, né? E aí depois você fala, Davi, também, por favor, o que que você diria para ele? Mas eu diria assim, se levante e ande. É, a mágica acontece fora, né? O empresário que fica só ali na mesa ou dentro do escritório, deixa de acontecer a mágica lá fora. A mágica de quê? De conexões, de negócio, de network. Então, o operacional, ele, na realidade, ele trava, congela, né? E eu dizia para ele também, rapaz, eu já te dei um presente, que é o Davi, para ser teu sócio. Começa logo essa sociedade, rapaz. Bora, liga para ele agora. Seria isso que eu dizia para ele. E aí, Davi? Eu ia dizer sim, embora, na hora. Se vocês pudessem voltar no primeiro dia que vocês iniciaram a Palio e deixassem um conselho para vocês mesmos, qual seria esse conselho? Rapaz, pensando assim, quanto na Palio, né? Que Na assim, é tanto Palio. quanto recente, né? De É, 2022. Mas o conselho que eu daria é, por mais que a gente tenha se preparado, tentado se preparar, eu me prepararia mais ainda. entendi. Me prepararia mais ainda. Mais Legal. ainda. Era o que eu diria para mim assim, vá, faça o melhor e se você achar que tá bom, tente melhorar mais ainda. Né? Legal. Lá no escritório tem a frase que eu vi no livro do Mário Sérgio Cortella, ele repete muito nas palestras dele, e ele disse que não é dele, né? Aham. Que Eu é, sei qual é. é Faça o faça o teu teu melhor melhor. na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Excelente. Né? Eu sempre digo assim, são 5 porquês. Eu sempre procuro fazer, Dalton, o meu melhor na condição que eu tenho. Né? E eu daria sempre esse mesmo conselho para o Davi em qualquer momento da vida dele. Legal. Faça o melhor na condição que você tem. Eu não me permito dar desculpa do que eu fiz estar mal feito. Perfeito. Pode sair mal feito? Pode. Mas era na melhor condição que eu tinha naquele momento. Pessoal, muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando o caminho de vocês, a jornada de vocês. Eu sou muito grato de poder contribuir, de vocês permitirem a nossa contribuição na caminhada da Palio e ver o quanto de sucesso vocês estão fazendo também e que nós possamos ter mais momentos como esse de troca de conversa. E eu quero motivar vocês também a ficarem aqui onde eu estou e levar os clientes de vocês para entrevistar, porque a gente aprende muito fazendo isso, a gente se desafia. Eu, por exemplo, não sou um cara de estar ali no Instagram e tudo mais. É um desafio para mim estar fazendo isso daqui, mas é muito gostoso, porque eu sempre gostei muito de conversar com os meus parceiros, né? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Nós seguimos aqui verdadeiramente à disposição para servir e somar sempre, tá? E vamos para cima. E se for para encontrar o Davi, o Edilberto, a Palio em contabilidade, divulgue aí, por favor. E se tiver algum colega contador também querendo alguma informação, né? Querendo, poxa, o que é que eu posso fazer para poder mudar a visão, mudar, ter uma virada de chave como os meninos da Palio tiveram, né? Como os meninos da Palio tiveram. Lindo, né? Onde que pode encontrar vocês? Dalton, antes de falar, eu queria lhe agradecer a oportunidade, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente conversou e você disse assim, Davi, eu tô com uma dificuldade assim de me posicionar no Instagram e tudo mais, e ali a gente conversou e depois eu vi que você começou a aparecer mais no Instagram, né? Falar um pouco mais e se mostrar um pouco mais e estar aqui no podcast é muito importante, interessante, né? São vozes como a sua que a gente precisa ouvir, precisa conversar para poder conhecer mesmo, né? Aprender esse processo de troca de conhecimento, ele é muito importante, né? Então, eu lhe agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu espero se repetir mais vezes, né? Até se eu for fazer um podcast, eu acho que é um monólogo, eu tenho que ter alguém me interrompendo para me poder parar de falar, né? Mas é isso. E assim, onde é que você encontra a Palio, né? Nós estamos aí no Instagram, né? Palio Contabilidade, né? Hoje nós temos a nossa sede aqui em Sobral, né? Ali na mesma calçada da Cefaz, na rua Domingos Olímpio, né? Número 243. A gente está também em Fortaleza, no Rio Mar Trade Center, né? Nós temos um escritório lá. Sala E 817. sala 817. Muito bem, toda vida eu me esqueço de falar a sala, né? Mas sala 817. E
estamos nas redes sociais, a gente está aberto assim, a conversar, a receber, né? Seja um colega contador, seja um cliente, seja quem for, a gente está disposto a ouvir, a falar, né? A gente quer realmente engrandecer o nosso ambiente. A gente só consegue fazer esse engrandecimento com pessoas, né? Excelente. Conhecendo, ouvindo, falando, trazendo essas coisas da realidade, como a gente falou várias vezes aqui. A nossa realidade hoje, Dalton, para quem está no interior e é contador, eu me identifico, assim, a gente sabe o desafio que é a contabilidade no interior, porque a gente tem uma amostra menor de empresa, a gente tem uma capacidade econômica menor. Hoje a gente que está no escritório de contabilidade concorre no mesmo patamar das empresas de contabilidade digital, que tem um ticket médio lá embaixo, tem uma entrega muito baixa, né? Não tem a dedicação como nós temos assim naquele escritório tradicional que está no dia a dia, mas enfim, é um modelo também válido para as empresas que estão, vai depender, como eu disse, do cliente, mas é um mercado também que está aí, né? Que a gente está nessa forma, e a gente sabe que às vezes a gente fala muito assim dessa questão do contador operacional, sair do operacional. Mas é um desafio. É um desafio, acho que para todo empresário, para a contabilidade um tanto quanto maior, porque a gente sabe, Dalton, o desafio que é a contabilidade no dia a dia. Eu acho que assim, o contador, o colega que estiver me ouvindo, sabe disso, como é muitas vezes sufocante a demanda, o dia a dia, gerenciar a equipe, assim, que horas é que eu sou o empresário contábil, para estar pensando no meu negócio, pensando num produto novo, pensando numa estratégia, desenvolvendo a minha equipe, desenvolvendo um time, liderando, né? Então, assim, nós estamos aqui para ouvir, para falar, né? A gente gosta desse ambiente porque a gente aprende muito, né? Não. Então, estamos por aí. Pai, nós somos organizados. Ele divulgou 2 endereços, eu vou divulgar 2 endereços. Nos encontra em Brasília também, no edifício Terra Brasília, do lado da Catedral Metropolitana, né? Nós também estamos com o endereço em Itapipoca, lá no edifício São Sebastião, na sala 1, né? Excelente. Então, quero te agradecer a esse convite, né? Fiquei lisonjeado de estar participando dessa mesa tão rica, de tantos assuntos bacanas que nós tratamos aqui. E eu sabia que ia ser assim, né? Lá de pessoas como vocês. E sucesso, né? Do mesmo jeito que eu disse que o Davi ia ter um sucesso brilhante, eu enxergo em você um sucesso brilhante. Muito obrigado. Muito obrigado. E em tudo que você faz na sua vida, você merece. Muito obrigado, muito Viu? obrigado, muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Deus Show. abençoe. Vamos Valeu, pra Dalton. cima. Obrigado, viu? E é isso aí. Deus abençoe, irmão. Tamo Valeu, junto. pessoal. Valeu.